pessoal! Essa é a nossa aula da contextualização histórica do empreendedorismo. A gente já falou um pouco sobre o conceito de empreendedor, né? Trouxe um pouco dessa noção da diferença do administrador e do empreendedor, e agora a gente vai trazer um pouquinho dessa noção de história, inclusive a história do empreendedorismo aqui no Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar do mito da caverna, né, do filósofo Platão. Nesse mito ele fala que existiam, né, pessoas que estavam presas aí numa caverna e aí elas viam sombras do que acontecia do lado de fora da caverna, mas a projeção dessa sombra era algo que parecia muito grande para essas pessoas. Então elas tinham muito medo de se soltar, né, e ir ver o que tinha lá fora, né, nessa caverna. Só que elas não tinham noção do que era a realidade lá fora. Né? Então, elas não tinham essa noção de que aquela projeção trazia algo que era muito amedrontador, né? Que era algo muito grande, mas que na verdade o que estava acontecendo lá fora não era necessariamente naquela proporção, né? De tamanho, naquela proporção de perigo para aquelas pessoas que estavam ali dentro. Então, nessa ideia do mito da caverna, né, é que se a pessoa não se soltar dessa corrente e se propor a ir olhar a luz, né, lá fora da caverna, e nesse sentido a gente pode fazer essa metáfora com o novo, né, com enxergar o que está sendo colocado de novo, vai perder potencialidades, possibilidades por medo, né? Por medo de arriscar, por medo do que possa vir a acontecer, por medo do futuro, né? Do incerto. E às vezes o incerto pode trazer coisas boas aí. Então, nesse mito, a gente usa ele para falar um pouco do empreendedorismo, né? Quantas vezes a gente tem medo, né, gente? A gente muitas vezes é movido por buscar ali uma segurança, né? E às vezes essa tentativa de segurança impede a gente de agir, impede a gente de ver o que tem de novo, impede a gente de identificar oportunidades. Então, a ideia do empreendedorismo é que a gente fale aqui, né, desse cenário, né, desse contexto em que a gente vai traçar para que a gente consiga ver essa luz, né, sair para fora da caverna. Para falar um pouco disso, a gente vai trazer um pouquinho de história, né, para vocês brevemente sobre o surgimento do empreendedorismo, né. Quando a gente fala, então, de algo novo que aconteceu, de uma mudança que foi, né, trazida e que de uma mudança que trouxe uma transformação muito grande, vários livros eles trazem um marco, né, como o Marco Polo como um marco, né, como um primeiro exemplo de definição de empreendedorismo, porque ele tentou estabelecer uma rota comercial, né, para o Oriente. Ele assinou um contrato, né, em que alguém possuía dinheiro para poder fazer essa rota no sentido de vender mercadorias aí. Então, o Marco Polo assumiu riscos nesse sentido. Assim, hoje em dia há várias críticas, né, no sentido dessa história eurocentrada, né, uma história centrada na Europa. Há vários indícios, por exemplo, né, que na África já tinha feito contato com o continente americano por meio do México, né, porque a gente tem presença de milho, por exemplo, na África, e o milho é algo da América. Então a gente tem alguns autores, pesquisadores que estão buscando retomar essa história da África para entender um pouco da África inovadora, da África empreendedora, e não da África que é só vista como lugar de onde saíram os escravos, um lugar atrasado, uma visão de que a África não era algo civilizado, né? E que os países que
tem no continente africano, né? E a gente tem várias histórias aí que vão falar dos reinos, né? Das inovações na astronomia, na física, na matemática, né? Que aconteceram na África, nos reinos e nos povos da África, né? Então, a maioria dos livros traz essa visão, que é uma visão, né, eurocentrada, mas eu acho que é importante fazer esse parênteses aqui para que a gente pesquise, né, outras possibilidades de comércio, outras significações, né, para o empreendedorismo quando a gente está falando de inovações, né, no contexto da história, né. Essa história é uma história contada pelos homens brancos, né, gente? Então, ela traz esse viés, né, eurocentrado. A gente também fala aqui na Idade Média, por exemplo, né, onde a gente tem grandes projetos de produção, né, e geralmente com recursos, né, provenientes do governo. Então a gente pode trazer isso como algum ponto aí, né, que marca aí uma transformação, inovação. A gente tem também no século XVII o Richard Cantillon, me desculpem a pronúncia, tá, gente? Escritor e economista, também foi tido como um dos criadores do termo do empreendedorismo e como um dos primeiros que diferenciou, né, aquele que assume riscos, que é o empreendedor, e aquele capitalista, que é a pessoa que vai fornecer o capital, que vai fornecer o dinheiro, que vai financiar a ideia, né? Então, nem sempre o dinheiro para investir num novo negócio vem do empreendedor, às vezes vem de alguém de fora. Eu comentei para vocês do livro do Segredo de Luísa, né? O livro do Segredo de Luísa fala um pouco dessa ideia. Ela foi procurar pessoas para investir na ideia dela. Ela foi procurar outros empresários, né, que fossem investir na ideia dela. E ela como empreendedora e esses empresários seriam esses capitalistas, né? Mas eu não vou dar spoiler do livro, vou deixar para vocês lerem. E a gente também tem no século XVIII já a industrialização, né? A Revolução Industrial, máquina a vapor, e aí a gente tem a criação de diversas indústrias, né? E como que esse, né, empreendedor e capitalista eles foram diferenciados, né? Essas duas pessoas aí, né? Com a criação das indústrias, das empresas, que está mais próximo do que a gente consegue vivenciar, enxergar hoje em dia. Século XIX, século XX, agora vamos trazer também século XXI, né, gente? A gente tem essa figura, né, do empreendedor que se mistura aí com essa figura, né, dos administradores, né, dos gerentes. E aí a gente coloca aqui uma frase do Dornelas, que todo empreendedor ele deve ser necessariamente um bom administrador para obter o sucesso. No entanto, nem todo administrador vai ser, né, um empreendedor. Então, a gente tem aquele intraempreendedorismo, que é aquela pessoa que já está dentro do negócio e que pode trazer inovações, mas nem todo gerente, né, administrador, ele vai ter essa figura, esse papel de buscar algo novo, né, buscar alguma transformação. Muitas vezes ele só vai fazer com que o carro ande e cumpra aquelas metas que foram estabelecidas, tá? E aí é importante a gente pensar assim, se a gente fala nessa palavra empreendedorismo, em quem que você pensa? Ou em que você pensa? Às vezes a gente tem essa noção assim, vou pensar no Bill Gates, né? Vou pensar no Steve Jobs, vou pensar nesses grandes figurões bilionários aí, né? O pessoal que está lá no Vale do Silício agora, né? Nos grandes aplicativos como Uber, a Google e tal. E muitas vezes a gente tende a pensar em inovação e pensar nesses caras, né? Mas o empreendedorismo está muito mais perto da gente do que a gente imagina, do que, né, a gente tem para colocar aí. Esse empreendedor, eu vou sempre falar empreendedor ou empreendedora, tá, gente? Pelo nosso contexto, né? Do trabalho feminino, né? A inserção da mulher né, no mundo do trabalho, o tanto que a mulher, né, está buscando esse empreendedorismo, né, feminino. Então, eu vou sempre trazer o empreendedor e a empreendedora também, né? Então, é aquela pessoa que faz as coisas acontecerem, ela vai se antecipar, né, aos fatos, ela vai ter uma visão futura da organização.
Isso quem está colocando para a gente é o Dornelas. Então é aquela pessoa que teve a ideia, mas coloca a ideia no papel. Porque tem gente que tem a ideia, mas não coloca a ideia no papel, e aí não adianta, né? Vem alguém e coloca a ideia no papel primeiro antes dela, essa pessoa é empreendedora. E aí no Brasil a gente tem dois tipos de empreendedorismo, que é o empreendedorismo de oportunidade. Então aquela pessoa que está identificando ali todo aquele contexto, teve uma ideia e falou, ops, é aqui que, né, que eu vou ter uma ideia e eu vou me dar bem aqui nessa ideia, porque essa ideia vai funcionar, ela vai trazer uma inovação, uma transformação, vai mudar a vida das pessoas, é aqui, né? Ou então aquele empreendedorismo por necessidade, né? Que é aquela pessoa que a gente conhece do nosso dia a dia, né? A nossa tia que vende um bolo, né? É o nosso pai que cria um negócio ali no fundo, né, da garagem, é o nosso irmão que está, né, mexendo com dropship, e são aquelas pessoas, né, que estão buscando viver, sobreviver, né, e aí elas buscam algum negócio nesse sentido, né, de sobrevivência. Então, muitas dessas pessoas, né, são pessoas que vão criar pequenas, micro e pequenas empresas, né, que vão é, fazer a roda do dinheiro girar aí no Brasil, e que grande parte, né, desse dinheiro circulante do Brasil é movido por essas pequenas, né, microempresas. E esse empreendedorismo de oportunidade, que é aquela pessoa que fica ali à espreita, né, e enxerga uma oportunidade e consegue um capital para poder investir, que isso no Vale do Silício, né, se vocês tiverem oportunidade de assistir a série Super Pumped, né, que conta a história do Uber, vai falar dos que os caras estão lá, né, no Vale do Silício, pesquisando e tal, não sei o quê. Aí abre uma empresa ali e aí, de repente, vai surgindo uma oportunidade e tal, mas não são desses bilionários, né, que a gente está falando aqui. A gente está falando daquela pessoa do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, tá, gente? E aí, por que eu estou falando isso? Né? A gente tem essa pesquisa aqui do Sebrae, ela vai falar que 98% das empresas que existem no Brasil são micro e pequenas empresas. Isso representa 21% do produto interno bruto, que é o nosso PIB. Né? Mais de 50%, né? Metade dos empregos de carteira assinada são nas micro e pequenas empresas. As compras governamentais, né, muitas vezes ali quase 30% são feitas de micro e pequenas empresas. A gente está falando de 10 milhões de empreendedores informais também, né? A gente tem esse contexto, né, da formalidade da carteira assinada, da empresa aberta, mas tem um contexto da informalidade também. O MEI, né, que é o microempreendedor individual, ele veio muito, né, para desburocratizar aí essa questão de abertura de empresas, né, e trazer um pouco dessa formalidade. Então, a pessoa, para fazer o MEI, né, você tem uma área ali de atuação que você tem algumas exceções de áreas que não podem ter MEI, tá? Mas assim, na área de eventos, por exemplo, a gente vai ter ali uma área de atuação e aí você tem um valor X por ano que você pode ter de faturamento. Então, tanto que essa pessoa pode vender, né? E ela vai receber aí ao longo desse ano. Se não me engano, é cerca de 81, 82 mil reais por ano. Então dá, né, um pouco mais aí de 6 mil reais por mês que a pessoa pode ter de faturamento, não é de lucro, tá, gente? É de faturamento, tanto que ela recebe, depois ela tem que tirar os custos e tal para ela poder chegar no lucro. Mas então, em termos de faturamento, essa pessoa tem isso, ela paga, em vez dela pagar vários impostos, ela vai pagar uma taxa única aí para esse MEI, né? E inclusive ela vai pagar também o que é da Previdência, né? Então ela pode depois se aposentar aí a partir desse dinheiro que ela está pagando como MEI. Então, é uma forma de formalizar esses empreendedores que muitos estavam na informalidade, né? A partir disso. Se essa empresa anualmente tem um faturamento maior do que esses 80 e poucos mil, aí ela já não pode ser MEI mais.
aí a pessoa tem que, né, abrir aí uma micro ou pequena empresa, e aí tem características aí mais contábeis, assim, que para essa definição, tá, gente? Mas a gente também está falando, né, de estabelecimentos rurais familiares, né, como micro e pequenas empresas, como o MEIs também, né, esses estabelecimentos rurais, né, a gente tem muitos pequenos, né, agricultores aí que estão nessa característica aí, né, de micro e pequenas empresas. Então, no Brasil, né, a gente tem um Brasil, tamanho do Brasil, a diversidade que é o Brasil, mas a gente tem essa característica, né, de ter ser a sua grande maioria de micro e pequenas empresas, e isso não é diferente na área de eventos, tá? E por que eu estou falando disso, né? Porque muitas vezes esses negócios, esses pequenos negócios, eles não possuem conceitos aí, né, de gestão, não sabem usar algumas ferramentas, então vai atuar muito de forma empírica, né? Você faz, testa, erra, então não tem muito planejamento. Isso faz com que a mortalidade das empresas, né, seja aí em 2002, 50%, e 2005, nos 2 primeiros anos, 78% de mortalidade. Então, são empresas que, né, você abre a empresa, tem aquela, nossa, tomara que essa empresa funcione e tal, não sei o que, pá, ela morre logo, né, no seu primeiro ano. Muitas vezes aquela pessoa vai ficar endividada, né, e várias outras consequências. Esse número é similar, né, a outros países, Austrália, Inglaterra, Singapura, Estados Unidos, Itália, Finlândia. Então, em termos de mortalidade das empresas, né, nos seus primeiros anos. E por que a gente está falando disso, né, nesse contexto histórico? Eu trouxe esse perfil atual, né, das empresas, do empreendedorismo no Brasil, mas como a gente chegou até aqui, né, no Brasil, no mundo também, a gente fala das invenções, né, das inovações, a gente tem que falar que é algo, ou é algo novo, algo inédito, né, algum produto ou serviço que não existia, né, ou que a gente está dando uma nova forma de uso, né, para esse produto ou serviço. E isso que a gente está considerando como inovação. Então, às vezes, é um processo que eu tenho, que eu estou incrementando aquele processo, trazendo algo novo. Não precisa ser algo totalmente novo, mas assim, eu trouxe, né, um incremento ali, ou então eu trouxe uma transformação total, ou então um novo uso, uma nova forma de usar, né? E, então, isso que a gente está entendendo como inovação. E aí essas pessoas, né, que são visionárias, que questionam, que arriscam, querem fazer algo diferente, né, elas geralmente, né, vão trazer esse comportamento aí e fazer com que tragam essas inovações, tragam essas mudanças. Mas a gente pode pensar assim, por que que isso está acontecendo agora, né? Por que que isso tem se intensificado agora? Tem se falado muito de empreendedorismo, né, dos últimos tempos, né? E por quê? Então a gente pode pensar nesse avanço tecnológico, né, que a gente tem. Então a gente tem uma economia que ela sai daquela coisa da indústria, né, de produzir um bem, colocar aquele bem no mercado e tal, para sofisticar aí em termos de produtos e serviços que estão sendo colocados, né, no mercado, com o avanço tecnológico, né? Então cada vez mais esse avanço ele vai trazendo, né, inovações aí, as pessoas, né, vão inovando com esses avanços tecnológicos que também avançam, né, nos produtos e nos serviços, e essas mudanças são muito rápidas, né? Então, a gente vive numa sociedade, né, que a gente criou uma coisa hoje, mas amanhã essa coisa já não está valendo mais e já tem outra coisa no lugar, né? Então as coisas acontecem muito rapidamente, as nossas necessidades também vão mudando muito rapidamente, né? Há 30 anos atrás, né, a gente não tinha a dependência que a gente tem hoje de redes sociais, telefones, smartphone, internet, né? 30 anos é muito pouco tempo se a gente pensar em história, né? E o tanto que hoje a gente está falando, né, de revolução, de indústria 4.0, de robôs trabalhando, se há um questionamento, né, se os robôs estão tomando o lugar do trabalho do homem, né, e esse homem vai fazer o quê,
né? Esse homem que tem, por exemplo, tem o trabalho braçal nas indústrias, né? Quando esses robôs chegar totalmente automatizar essas indústrias, como fica, né? Essas pessoas que têm uma baixa qualificação, por exemplo, para onde vai, né? Então, essa era da internet, das redes sociais, né, ela também ela traz essa mudança na sociedade e ela e traz esse boom também do empreendedorismo, né? Então, das pessoas pensando assim em ideias inovadoras, né? E como que eu vou usar isso junto, né? De um know-how, de eu conhecer uma área, de eu ter um bom planejamento, ter uma equipe, né? Que quer fazer aquilo, motivada, competente e eu tenho dinheiro para poder gerar um negócio, né? Então a ideia é de usar a internet, as redes sociais para dar vazão, né? A essas novas ideias que estão sendo trazidas aí. E então, mas quando a gente fala assim que o empreendedorismo tem sido muito falado hoje em dia, né? Isso não vem só de um discurso, né? De uma fala. Existem várias outras práticas e políticas mesmo, né? De incentivo, né? Para a cultura, né? Empreendedora. Então, se a gente pensar na década de 2000, década de 90, década de 2000, as pessoas, qual que era a expectativa delas em relação ao emprego? É que elas iam trabalhar num lugar, ia ter um bom salário em grandes organizações, repartições públicas, e ia ter uma estabilidade. E esse não é o cenário hoje, né? As pessoas, elas a geração está nascendo agora, ela não visa mais esse emprego que ela vai ter um emprego para a vida inteira, né? Ou o emprego em grandes organizações, né? As gerações mais novas, né, elas vivenciam uma outra realidade, uma realidade não de estabilidade, mas de desafios de diferentes empresas, né? Passar por diferentes locais. E a gente acontece ver isso também, né, nas políticas públicas, nas escolas. Então, a gente tem programas, né, de incubação de empresas, desenvolvimento de parque tecnológico, desenvolvimento de currículos, né, que estão estimulando o empreendedorismo desde o ensino fundamental, as escolas com espaço maker, né, programas de incentivo de transferência de tecnologia, subsídio para a criação de empresa, criação de agência de suporte, acesso ao crédito, né, para pequenos empresários. Então, é uma série de ações que vem junto com esse discurso e que vem junto com essa necessidade aí do empreendedorismo para dar vazão a esses produtos e serviços que vêm com o avanço tecnológico e com a mudança da sociedade como um todo, né? No Brasil, especificamente, né, a gente pode falar que o empreendedorismo ele é uma disciplina, que é algo que a gente está aprendendo, mas é também uma forma de agir, né? Pode ser uma opção profissional, então eu quero ser empreendedor e não quero ser, né, um assalariado, ou eu posso também pensar o empreendedorismo como instrumento de desenvolvimento econômico e social. Quando um governo, por exemplo, escolhe essa cultura empreendedora, escolhe alocar investimentos, né, nessas estruturas de incubação de empresas, de acesso a crédito de pequenas empresas, né, de capacitação de pequenos empresários, como esse instrumento de desenvolvimento. Então, tem essas quatro possibilidades de a gente enxergar, né, o empreendedorismo. No Brasil, especificamente, a gente teve, né, na década de 90, a criação do SEBRAE, né, a Sociedade Brasileira de Exportação de Software, Softex. Década de 2000, a gente teve um programa Brasil Empreendedor do governo federal, que era para capacitação de empreendedores. A gente também teve a criação de empresas.com, que eram startups por jovens empreendedores. Década ali de 2010, né, a gente começa a ter muitas empresas ali incubadas, né, incubadoras ali para incubar empresas. Entidades de apoio como a Endeavor, né, ONGs, vários institutos e empresas também que destinaram verbas, né, para essa parte empreendedora. Tem um crescimento de franquias no país, adultos criando os negócios também na classe C, classe D, aumento, né, dessa quantidade de milionários e bilionários também brasileiros. Várias legislações, né, gente? A criação do MEI, né, que foi uma das legislações muito importantes, Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, Lei da Inovação,
é o Simples, né, que é o imposto simplificado aí, que reuniu vários impostos. Na educação a gente tem, né, várias escolas hoje em dia, desde a educação infantil, né, passando pelo ensino fundamental, médio, a gente tem o novo ensino médio agora, né, falando sobre a questão das áreas de formação técnica. Quando a gente chega ali, graduação, pós-graduação, uma série de bolsas e incentivos, né, seja CAPES, CNPq, BNDES, fundações de amparo à pesquisa. Então, uma série, né, de incentivos também na educação. No Brasil, a gente teve dois fatores, dois grandes eventos, né, trazer um pouco para a nossa área, que foi a Copa de 2014, a Olimpíadas de 2016, que foram dois marcos que estimularam aí novas oportunidades empreendedoras. Em 2010, o Brasil era o 10º lugar no ranking de criação de empresas, então 1 a cada 8 adultos, né, que estavam criando empresas. E no Brasil a gente tem um desafio cultural muito grande, que é reconhecer e valorizar os homens e mulheres empreendedoras e não atrelar o seu sucesso à sorte ou a meios alheios à sua competência. Então a gente entender que esses homens e mulheres estão trabalhando duro para fazer as coisas dar certo, tá bom?